Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com Voz da Comunidade, nosso podcast semanal. E hoje com uma convidada muito especial, que é a Glória Maria Fernandes, empreendedora, palestrante, contadora. Fala um pouco aí dessa fortaleza aí que sempre tá... Temos sempre aí os seminários, né? Daqui uns dias já vamos falar sobre isso. Muito bom dia, Glória. Como é que você está? Tudo bem? João, tudo bem, graças a Deus. Gratidão imensa por mais essa oportunidade de estar aqui com você no podcast, né? O João da Comunidade. É um prazer enorme estar aqui com você. E, assim, nesse meu universo do empreendedorismo é gigante mesmo, assim, porque eu amo empreender. Né? Educadora de negócios, a Contré Contábil, o programa Fala Mexe, do Transformando Ideias, que a gente vai falar um pouquinho daqui dessa pauta. E é só gratidão a Deus por simplesmente tudo, né? E ter conhecido você também foi um divisor de águas também na minha vida, a oportunidade que você está nos proporcionando. Amém, que bom, né? Esse podcast sempre tem o objetivo de levar informações úteis para a nossa comunidade. Agora, esse mês, né, Glória? Já vamos começar a falar sobre o imposto de renda, né? Nossa. Você estava contando, conta alguns causos depois aí. Agora a gente sempre gosta de contar um caos engraçado aqui, como diz meu pai, causo, né? Exatamente. Somos oriundos do interior, né? Então o povo gosta de contar muito causo. Aquele tempo que o pessoal ainda sentava ali na varanda e trocava uma ideia, aquela conversa. Exatamente, era tudo manual, né? Hoje em dia, né? Tudo digital, tudo muito rápido, mas a gente tem que preservar as boas raízes aí também. E agora esse mês, né? Esse mês, até o dia 30 de maio. 30, aí, ó. Tem gente que não mandou ainda, né, Glória? Tem gente que pensa, não, até o dia 31. Eu falei, não, 31 é sábado. Dia 31 à tarde eu mando, né? Não, por tem favor, gente... quem tá escutando aí, ó. Sou contador por também, favor, né? Exatamente. Sabe aí. Como é que é difícil, às vezes o pessoal deixa pra última hora, complica a vida, né? Normalmente deixo, né? Assim, eu vou falando, mas não tem jeito, assim. Chega de às 11, às 23h30, às vezes já chegou o cliente. Sério? Sério, o ano passado, 23 Glória, pelo amor de Deus, esquecido da declaração. Sério. Manda, porque a gente vai ter que... Você conseguiu ainda? Ainda conseguimos. Olha só, tá de parabéns. E teve outros que chegou assim, acho que faltando 5 minutos. Aí fiz, eu vou transmitir só com o seu nome e tudo, depois a gente faz a retificação. Porque senão não consegue. E quanto que é a multa hoje mesmo? A multa é 167. 167? Isso. Ou se ligar, você olhar e falar, me desculpe aí, mas acho que você vai ter que disponibilizar 167 ali, que não vai ter como. Glória, eu não consigo baixar ali o computador que faço. Eu fico, essas loucuras só Glória Maria mesmo. Mas conta um pouco, vamos falar um pouco sobre o imposto de renda, que a gente está hoje, até o dia 31, né? Até o dia 30, né? Dia 30, né? É porque 31 cai no sábado, aí muita gente tá na mente, tá querendo também, deixar pro 31. Eu falo assim, não é 31. 30, né? Assim, né, os clientes. E... teve uma alteração, antes era em março, né? Era em março? Exatamente, era em março, e até o dia 30 de abril. Isso, né? Mas até ficou agora, excelente. Por causa da pandemia, melhora um pouco, né? Um mês a mais ali, né? Aí não é. Melhora. Que daí o pessoal vai jogando também, jogando, né? Se der pra junho, mas mesmo jeito joga pra junho. Daqui a pouco joga pra dezembro e tá atrasando. Mas pra gente, contador, é excelente. Foi uma medida excepcional, porque assim, juntou a declaração do MEI, do microempreendedor individual, que também é até o dia 30 de maio, e com a declaração de imposto de pessoa física. Né? Porque muitas vezes as pessoas confundem, os microempreendedores confundem constantemente, pensam que a declaração de imposto de renda é a mesma coisa da declaração do MEI. Aí fala, Glória, não tive faturamento esse ano e etc, não emiti nota fiscal. Eu fiz, mas é obrigatório a declaração do MEI ser feita, porque senão você leva a multa também. Sim. Né? Então, assim, muitos acham que não já leva a multa. Um compensa o outro. Não. São coisas distintas, são coisas né? distintas. Tem que deixar bem claro. Quem é microempreendedor tem a obrigatoriedade de fazer declarações até o dia 30 de maio, todos os anos, independente se ter faturamento ou não. E para a declaração, Glória, o MEI precisa fazer declaração de imposto de pessoa física? Depende, cada caso é um caso. A gente tem que analisar, fazer um checklist, verificar se você fez investimentos, verificar qual foi o teu faturamento, se o teu piso ultrapassou 33.800, né, que é justamente a parte tributável. Então aí a gente faz uma compensação, faz uma verificação se também é obrigatório fazer a declaração de imposto de pessoa física. Mas, dizendo aqui, João, eu até aconselho todos fazerem. Por quê? Porque a declaração de imposto de pessoa física é o maior comprovante de renda aceitado assim nos bancos para você... É o principal, né? É o principal, financiar uma casa. Normalmente as pessoas não fazem, mas chega em junho ou julho, quer financiar uma casa, a Caixa Econômica vai dizer, cadê a tua declaração de imposto de pessoa física? Então, não fiz. A Caixa Econômica aceita essa declaração feita depois? Não.
normalmente ela não aceita. Porque ela sabe que foi feito só com esse objetivo. Não porque por obrigatoriedade de fato. Acaba perdendo a oportunidade ali, às vezes, oportunidade. Né? Você consegue fazer retificações até dezembro, por exemplo, são 5 anos, né, para você fazer uma retificação da declaração. Você fez um lançamento, exatamente. Importante você não perder a data. Não perder a data. Igual você falou ali, o cara chegou 11h30 da noite do último dia, faltando 30 minutos para acabar. Você só fez o lançamento. Depois se retifica, aí faz as retificações tudo direitinho, com as informações devidas que é cabível e que é necessária na Receita Federal. Tem essa brecha, vamos dizer assim, né? Nem diga isso, João. Senão o pessoal vai... falar dessa brecha. É verdade. E deixa eu te perguntar, qual hoje, assim, de imposto de renda, qual que é fora o atraso, que muita gente perde o prazo, né? Igual você falou, multa de R$167. Tem um patamar ali também, o valor, né? Para ficar isento, né? Isento. Fala, né? Hoje está isento. Tá 33.800. 33.800, que dá uma média de... 2.800 e... 2.800 por mês, né? mais ou menos por mês, a mensal. Sim. E essa tinha uma prorrogativa até de um valor maior, né? Mas ainda não está em vigência. Não está em vigência. Como é que está esse trâmite? Você tem acompanhado? Tenho acompanhado. Possivelmente vai ser no próximo ano. Próximo ano. A tendência é ser no próximo ano, realmente. Que daí os 5 mil. Os 5 mil. Aí vai favorecer bastante, né? Muitos empreendedores. E o que você acha nesse sentido é benéfico para a economia, né? Quais os principais pontos que você acha com essa medida nova aí, se realmente é benéfico, se né, João? Principalmente o Brasil, né? É um país que que tem mais imposto. Então, isso favorece, né? Hoje em dia, você ter 5 mil, assim, na perspectiva do mês, isso já contribui. Às vezes, a pessoa ganha 2 mil, mas sendo que, por exemplo, comércio. Tem um fatura no mês, né? Tem um faturamento de R$2.000, etc., 5 mil, 3 mil, mas sendo que a gente sabe que aquilo tudo não é lucro. Né? Tem um percentual que vai exatamente para o custo e etc. Então, assim, se aumenta a proporção de 5 mil, isso é um facilitador, né? Para não pagar imposto, porque a gente paga imposto tudo que a gente consome, tudo que a gente faz, utiliza, né? todo tipo de serviços e consumo. Então, assim, ter essa brecha, eu acho que vai favorecer justamente e até o empreendedorismo, vai conseguir realmente ter mais respaldo. Sim, vai ter... Ativa mais, né? Ativa mais, exatamente. Principalmente ali embaixo, né? Porque... A gente sabe que a maioria das empresas hoje que mais gera emprego no país são pequenas empresas, os pequenos né? empreendedores, 70% ou mais, né? Sempre os dados... Diretos e indiretos, ou seja, o microempreendedor hoje eu vejo como... Tinha que incentivar mais essa margem, essa faixa, né? Essa faixa tinha que... Hoje o MEI está quanto? O faturamento bruto máximo? Permanece desde 2018, R$81 mil. R$81.000. Tem também a projeção de 6.750. 6.750. Proporcional o mês bruto, que abre, isso, né? Dizendo, né? Bruto. Igual você falou ali, que normalmente, lógico, você fatura 6.750, a pessoa vai conseguir ali no máximo 20%, 30%, né? Isso, que já é uma mágica, o cara conseguir fazer isso, né? Que nem você falou, tem o custo. Quando é comércio, difícil, né? é difícil. Comércio é mais difícil. Serviço ainda, né? Serviço ainda dá uma compensaçãozinha. Maior, né? Acho que até isso teria que ser revisto, né? Porque já está há quantos anos, né? Desde 2018. 7 anos já está indo, desde 2018, mas assim, essa pauta eu sempre questiono, assim, eu fiz, vai acontecer para 130 mil? Talvez. Eu acredito que não. Posso até me surpreender. Por quê? Porque tem renúncia fiscal. E outra coisa, a gente sabe que o Brasil também, né, assim, no modo geral, por exemplo, muitos microempreendedores estão com faturamento acima, concordo plenamente, né, bem a mais desse piso 6.750, mas ele se acomoda no sentido, eu sempre digo, não tenha medo de crescer. Sim. Né, e ele não quer sair da base do MEI para poder ir para a microempresa, dar o salto quântico, né, assim, Sim. né? Porque, vou pagar mais imposto, no MEI eu pago só uma taxa, a guia, né, a DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Aí, a partir do momento que eu for microempresa, eu vou ter que ter obrigatoriedade de ter um contador, vou ter que ter obrigatoriedade de pagar imposto em cima do meu faturamento e etc. Então, assim, essa mudança de mentalidade que a gente está buscando fazer. Né? Porque, assim, olha, não precisa você pagar o teu imposto, você pode realmente colocar aquele valor, a minha alíquota é 6% do imposto, então eu coloco em cima do meu produto ou serviço e o meu cliente que paga. Faz então, o seu markup ali, exatamente, né, para que isso? Para que as empresas realmente aconteçam, as microempresas, que elas possam crescer, também o Estado também acaba crescendo também, porque vai ter mais respaldo de recursos financeiros, né, retorno. Então, assim, eu acho que é um divisor de águas para ambas as partes, de forma positiva. E se o governo, por exemplo, aumentar, eu sou totalmente favorável, porque está totalmente defasado. Né, 6.750 por mês. Se for uma loja, vai comprar os produtos, um restaurante, não tem como. E a inflação, né? Não tem. Média de 5, pelo menos, né? E a gente diz assim, 6.750 de faturamento bruto.
E de compras, aí faz, Glória, mas eu compro 10 mil por mês. Não pode. Sim. É 5.400. Tem isso também. Proporcional, tem isso também. Muitas vezes as pessoas acham que só vai ser excluído do MEI se tiver um faturamento acima, ou seja, se emitir nota fiscal. Não, a Receita Federal está fazendo os cruzamentos, né, de pessoa física, pessoa jurídica, e está confrontando esses dados. Mas também tem que ter cuidado justamente que tem muita gente que está sendo também excluído devido a compras. Eu compro, vamos supor, eu tenho uma loja de rações e etc. Compro 10 mil, 15 mil por mês, digo para a Receita Federal que eu estou vendendo 6 mil. Fica totalmente um paradoxo, né? Sim. Então vai ter que ter um estoque gigantesco durante o final do ano. E se chegar a fiscalização? Não vai fechar a conta, né? Não fecha a conta aí. Mas isso que você está falando é exatamente isso. Acho que quanto mais o cara vender, melhor para ele. Exatamente. Assim, quanto mais imposto eu estou pagando, que eu estou vendendo mais. Significa que isso está crescendo, está expandindo. Exatamente. E às vezes algumas mudança. pessoas ficam se apegando a isso, né? Tipo, segurando seu crescimento. Acho que tem que pensar Tem que pensar e ter mais respaldo. Expandir, ter mais respaldo, contratar mais, né? Exatamente. E quando é microempresa, você tem um faturamento maior, obviamente você vai ter mais respaldo na área financeira. Você pegar um empréstimo, um financiamento maior. O Simples também já é uma faixa de tributação bem razoável também, né? Exatamente. E ela tem vários ali já está tudo junto que ajudam, mesmo, né? Exatamente. Sim. Né? Depende das atividades do Educnai que você utiliza, a alíquota pode começar com 4,5, com 6, e assim vai aumentando sucessivamente. Sim. Que contribui nesse sentido de incentivar também, né? Exatamente. E hoje qual que é o piso máximo do Simples? 360 mil. 360 mil mês. Eu digo assim, 360 mil que é do Simples, mas com vai EPP, que também pode ainda se continuar no Simples, vai depender do KNAI, aí pode até 4 milhões, né? 4 milhões e 600 mil. Esse ano, no caso? Oi? 4 milhões ano, né? Mas quando é PP. PP, Agora, quando é microempresa mesmo, assim, do Simples Nacional, aí é até 360 mil. Que também está com a proposta de aumentar. Esse valor. Eu acho que tem esse movimento também, né? A proposta da microempresa eu acho até mais fácil, né? E é viável realmente fazer esse aumento, né? O MEI, eu acredito que ainda não fizeram porque tem renúncia fiscal e também porque sabe que a partir do momento que aumentar esse faturamento do MEI, muitas microempresas vão o quê? Querer migrar, né? Voltar para o MEI. E tem isso também, então, né? assim, aí vai aumentar, qual a solução? Aumenta o faturamento, assim, né, do MEI, e aumenta a alíquota, assim, a parte do imposto também, um pouquinho, tu entendeu? Sim. E aí ou criar faixas também, né? Faixas, o balanceamento. Sim, poderia ter faixas, né? Exatamente. Que daí não perderia tanto incentivo, ou até... A questão ali poderia fazer uma adaptação de mais um colaborador, aumentava a faixa, isso, a mesma ficasse numa transição ali, né? Que fizeram com o MEI caminhoneiro, né? O MEI caminhoneiro colocaram que o faturamento até 251 mil, né? Aumentou mais um pouquinho. Sim. E pode continuar mesmo um funcionário do mesmo jeito, porém aumentaram a alíquota, ou seja, em vez de pagar 5% que o microempreendedor paga, né, do INSS, né, em cima do salário mínimo, já o MEI caminhoneiro são 12%. Então, assim, aumentando, aí fazia compensação, não tinha tanta renúncia fiscal, favorecia os microempreendedores e fazia um alinhamento para que o microempreendedor também possa se tornar competitivo no mercado. Sim. Né? Porque com esse faturamento, você vem tudo, mas Glória, mas o MEI é o primeiro piso para, assim, né, o primeiro pontapé para a jornada empreendedora. Por isso que o piso tem que ser pouquinho, e muitas atividades não correspondem, né, ao microempreendedor. Tudo bem, mas aumenta um pouquinho, porque aí fica um facilitador, ele se torna mais competitivo no mercado. Quantos MEIs tem hoje no país? Tem esse dado? Um pouquinho mais de 15 milhões. 15 milhões. De microempreendedores. E empresas no CNPJ chega a 50 ou mais? De quê? De CNPJs no Brasil inteiro? Fora, acho que juntando com o MEI e Simples, Nacional, que é microempresa, acho que dá uns 67. 67. Isso fora as empresas de grande porte. Né? Por isso que é tão importante no mercado essa valorização dos MEIs e das microempresas Simples Nacional, porque ela praticamente ela comanda o mercado. Sim. Né? Em torno de 67%. 67%. Que são empresários. Então, sim. Vamos falar um pouco agora do imposto de renda. E hoje, assim, para a gente ir para frente lá no outro tema. Qual que é a maior dúvida hoje do cidadão comum aí em relação ao imposto de renda? A maior dúvida é se
é para fazer ou não essa dúvida. Glória, eu preciso fazer. Aí eu fiz, manda, eu trabalho CLT e também sou MEI, eu preciso fazer. Manda a tua folhinha dos rendimentos da empresa para a gente ver a tua tributação, qual foi o teu tributável. Aí se passou de 33.800, você já tem a obrigatoriedade. Essa é a regra. É a regra. Se você fez algum investimento em Bolsa de Valores, independente, você também tem a obrigatoriedade. E é isso que eu falo assim, João, as pessoas têm medo de fazer a declaração de imposto de renda e muitas vezes vai ficar isento, né? A declaração dependendo do valor, mas é um documento que ali vai estar dizendo, eu tenho um carro para a Receita Federal. Quando você for prospectar algum financiamento, algum empréstimo, você chega no banco dizendo, eu já tenho um carro, tenho uma casa, tenho etc. no meu nome. Sim. Então, teu patrimônio ali vai aumentando sucessivamente. E melhora o teu score na análise de crédito, né? Teve cliente que chegou e disse assim, agora eu nunca fiz uma declaração, né, lá atrás, né? E quando eu fui ver o patrimônio dele, tinha patrimônio de 2 milhões, eu fiz, caramba, como é que vai chegar agora para a Receita Federal com patrimônio de 2 milhões e nunca... Né? Então, assim, todos esses cuidados são pertinentes. Nesse caso aí vai ter que ser, por exemplo, que se deu ali, é bem complexo. É bem complexo. Aí, o que teria que ser feito? Aí, automaticamente, ele era MEI, por incrível que pareça. MEI. Mas foi naquela época ainda que não estava tendo essa rigorosidade de cruzamento de informações. Então, assim, vamos primeiramente abrir logo a microempresa. Porque você jamais poderia ter o faturamento desse sem MEI. Então, aí a gente vai fazendo a declaração ano a ano e vai fazendo totalmente os teus bens. Não vai colocar já os bens de 2 milhões. Você vai, ao longo do tempo, você vai colocando. Vai acrescentando. Coloca exatamente, o bem, mesmo que a gente coloque a data real, onde você fez a aquisição, mas vai fazendo todo o procedimento. Para parar ali no caso, né? E é o patrimônio, né? Porque a realidade dele, depois que a gente fez isso, ele fez, Glória, foi maravilhoso, porque agora eu consigo prospectar num banco, fazer empréstimo, fazer uma coisa gigantesca, porque quando ele olha o meu patrimônio, ele vai dizer, não, isso aqui tem segurança de eu fazer o empréstimo, de eu fazer o empréstimo, valor exorbitante do que você precisa para expandir a tua empresa. Então, assim, a declaração de imposto de renda também tem essa funcionalidade. Né? É muitíssimo importante. Sim, para compor, principalmente isso, né? E como é que tá aí os seminários, o Transformando Ideias? Já tem nova data aí, né? O Instituto Transformando Ideias, né? Vai ter agora no dia 5 de julho. 5 de julho. O 4º seminário. Né? Então, assim, convidamos você, vai ser em Pinhais. Em Pinhais, né? No mesmo local? No mesmo local, no Ceforp, exatamente. E convido o João, né, e toda a sua equipe também para estar lá junto conosco, né? Será uma satisfação enorme. E o Instituto Transformando Ideias, João, ele nasceu exatamente com esse objetivo, de fazer essa transformação de mentalidade. Porque se a gente não muda nosso entendimento do que é importante, do que a nossa capacidade, como é que a gente consegue prospectar o mundo lá fora, a gente vai se tornando, vai se fechando para o mundo e achando que a gente não tem capacidade. E o Instituto Transformando Ideias, juntamente com minha sócia Nice Maurício, lá de Salvador, Bahia, a gente fomentou esse projeto para justamente contribuir com o empreendedorismo cada vez mais. Né? Tem um programa Fala MEI, né, que você já conhece e vai ser entrevistado no próximo mês. No próximo mês será, eu quero que você abra junto comigo esse ano, que não tive tempo ainda de voltar ao programa Fala MEI. Então, assim, com o objetivo também de contribuir, ou seja, a tua história é lindíssima. Não tem como não dizer a história do João, é um empreendedor aqui nato também aqui na minha frente, por isso que nos reconhecemos, né, dessa forma, essa paixão, esse amor por empreendedorismo. A loja, eu conheço o João, eu sempre falo João Rodrigues, né, mas ele é super famoso, né, e é vereador como o João da Cinco Irmãos, da loja Cinco Irmãos. Da loja, exatamente. 39 anos, parabéns, vi a sua história, desde os 10 anos de idade, 10 anos já no balcão, ajudando com sua irmã Marilda, assim, e eu vi assim, que antes era bar e mercearia, né? Isso, começou com bar e mercearia e depois foi expandindo, e nossa, é gigante assim a história, eu achei o máximo. É legal. Essas histórias que a gente tem, né, do dia a dia, do empreendedorismo, que a gente sempre que está participando do seminário também quer passar para as pessoas, né, porque logicamente tem toda a técnica de administração, mas acho que tem que ter aquele... Mostrar a história, algo a mais, né? Também mostrar a história. Que é fundamental. Às vezes, você pode também. A teoria é uma coisa, né? Isso. A gente, lógico, estuda lá, também me formei em ciências contábeis, que ajudou muito no nosso negócio. Você acaba melhorando os processos, enfim, tendo mais conhecimento em todas as áreas. RH, por exemplo, né? Que é uma área que as empresas têm muita dificuldade, né? Dificuldade. Mas eu acho que o dia a dia ali do empreendedor que não é fácil.
como você falou, o Brasil tem muitos empreendedores, mas ainda tem muitas dificuldades, né? A base precisa ser fortalecida. Exatamente, principalmente a base tem que ser fortalecida e ter, de repente, mais fomento também, né? Mais linhas de crédito. Exatamente, mais linhas de crédito e mais conhecimento. Exatamente, né? O que a gente observa agora, nesses últimos anos, há uns 10 anos atrás, acho que o BNDES tinha muito mais linhas de crédito para pequenos negócios, né? E fomentou muito, né, naquela época, né? Só que hoje acho que não tem nem 30% que tinha naquela época. Exatamente. Né? Então, por exemplo, né? E quando a gente observa que tem mais fomento, lógico, dentro de tudo aquilo que você está falando, né? Dentro de uma realidade, dentro de uma possibilidade, mas você starta esse empreendedor, você acaba criando mais... acaba alicerces para a comunidade, para a sociedade como todo, empreendedorismo, desenvolvimento social, né? Então, tudo que eu acho que você coloca nesse sentido vai prosperar, né? Lógico. Com certeza. Às vezes infelizmente, tem um dado que as empresas no país também, elas têm uma certa data ali de começar e terminar, né? Vamos colocar numa média, né? Mas a gente sabe que tem muita gente que ultrapassa essa média, né? Mas isso que a gente tem que trabalhar. É isso que tem que trabalhar. Esse é o ponto, base, né? Acho que até isso que você tem trabalhado muito no Instituto Transformando Ideias, nesse mostrando exatamente. De levar o conhecimento, né? E às vezes é aquela questão básica de você levar o básico para as pessoas ter esse entendimento e dar sequência, né? Porque muitas pessoas falam assim, até eu fiz uma entrevista também, lá de Apucarana, e ela disse assim, a diferença a gente sente do Instituto Transformando Ideias porque ele tem a parte humanitária, humano. Em que sentido? Porque a gente entende que se a gente não conseguir estruturar a parte CPF, que é o ser humano como um todo, aí a gente não vai conseguir ter um empresário CNPJ de qualidade. Exatamente, por trás do CNPJ sempre tem o CPF. Sempre tem o CPF, sempre eu falo, é a frase que realmente é. E foi com esse cuidado que foi constituído o programa Fala MEI, e com esse cuidado gigantesco que a gente quer olho a olho, conversar com a pessoa, tá ali, trazendo palestrante justamente que tem essa afinidade, por isso que o João sempre participa junto conosco, porque a história dele é gigante, e ali a história dele, ele vai contribuir com o outro que diga, poxa, se ele conseguiu, né, se estava ali empreendendo, o que está faltando? Né? Por que eu não estou conseguindo? Qual é a parte que eu preciso me ajustar? Né? E até a gente criou, João, no Instituto Transformando Ideias, justamente com minha sócia nesse Maurício, um método SIM, que justamente é sair da formalidade melhor de si. Ou seja, como é que você consegue isso? Fazendo um autoconhecimento, fazendo a introspecção. Você conhecer a ti mesmo, né? E isso Sócrates já dizia isso exatamente. Há 399 anos, né, antes de Cristo. Ele já entendia que não é só se preocupar com os bens materiais, mas sim se preocupar consigo mesmo. Sim. Né, que é o ponto de partida. Exatamente, né? Sei que nada sei, né? Sempre buscar o conhecimento. Exatamente. O tempo todo. E se adequando, se moldando e evoluindo, né? Em todas as áreas, principalmente a parte pessoal é importante. Como é que você vai trabalhar, render, se você não está bem, às vezes... Não consegue, na família, no pessoal, base, exatamente, né? a base. Exatamente, é importante isso, né? Você está bem, esse alicerce que vai te dar a condição de crescer, né? Exatamente. Se cercar ali de pessoas que contribuem também, né? Com o mesmo objetivo, exatamente. Que está ali, vai pegar na sua mão e vai te orientar, mentorias, né? Treinamentos. Sim. Por isso eu convido vocês realmente para participar junto conosco no quarto seminário do Instituto Transformando Ideias, que vão ter lá vários palestrantes, inclusive o João vai ser um deles, para justamente contribuir com o teu crescimento em várias áreas, várias expertise que não são as minhas, mas que faz uma junção, uma complementação. E às vezes o empreendedor, as pessoas que querem empreender, lógico, querem melhorar de vida, só que acho que é isso que você falou até, né? Não é só questão do negócio em si, né? Não. É questão de, se você observar, a maioria das empresas que estão aí há muito tempo, que deram certo, que cresceram muito, por trás de toda a operação tem o propósito, né? Tem o propósito. O propósito é algo maior. Exatamente. Igual a gente sempre, na nossa família, a gente teve essa visão de servir mesmo, né? Isso. De ter uma empresa que pudesse servir a comunidade. Exatamente. De que maneira? Por exemplo, a conveniência, né? A conveniência de a gente de ter a diversificação de muitos produtos no mesmo lugar. Eu achei o máximo isso aí por da exemplo, loja, né?
a pessoa vai no local, ela fala, nossa, tem tudo aqui que a gente precisa, bem dizer, tem roupa, tem utilidade e até disponibiliza Wi-Fi, né, que eu vi lá também, né? Eu achei bem interessante. É isso que não é só estamos falando de negócio, estamos falando de formar parcerias. Lá, por exemplo, a gente tem famílias que já estão o casal foi lá, me lembro, isso tem vários clientes nesse sentido, 20, 30 anos atrás. Os filhos deles já casaram, compram conosco e agora estão trazendo os filhos deles também. Está na terceira geração de cliente. Tipo, os netos daquele que casaram já estão ali comprando com 10 anos, vão junto com os pais que compraram enxoval de bebê lá atrás. Então, um exemplo, né? Então, isso é a cultura, acho que é propósito, cultura de ter, criar amigos, né? Isso. Criar não parceiros de negócio, mas amigos que tenham confiança na tua marca. Então, às vezes tem que ter isso, né? Você tem que ter isso no teu plano de negócio. O que é o meu objetivo aqui, socialmente falando, para a comunidade? Tem que ter um propósito maior de servir as pessoas, né? Se não tiver, não vai dar certo. Exatamente. Você chega até um determinado ponto, mas você vai ter que recuar para começar tudo de novo. Fazer os ajustes necessários. Porque a gente tem que entender que quando você abre uma empresa, não é só sobre você. Quando eu abri a Contract Contábil, não é sobre Glória Maria. É sobre as pessoas que eu posso proporcionar, as dores que eu posso ajudar, de forma mais precisa e que elas não precisem de tanta dor, que ela possa realmente se aliviar conosco, né? Sim. Nesse sentido, ajudando. Inclusive, a Contract Contábil vai fazer 24 anos, nossa. 24 anos já? Não, desculpa. No dia 24 de maio, 9 anos. 9 anos já. Agora, 24 de maio. Conta um pouco, assim, rapidamente a tua história, né? Você veio da Bahia, né? Não, eu fui de Recife. Recife, né? Isso, Recife, Pernambuco. Você falou que tu é amiga da Bahia, isso? É a minha sócia, que é do Instituto Transformando. Veio com a cara e com a coragem pra cá também. Quantos exatamente, anos? Já faz 14 anos. Vai fazer 15 anos que eu tô aqui em Curitiba, né? Agora eu tô morando um pouquinho, agora residente também um pouquinho em Pinhais, mas passei 10 anos e 5 meses. Né? Aliás, 10 anos, 5 meses só numa casa mesmo, porque eu amei aquele local cercado, mas 14 anos e 5 meses passei em Curitiba, fazendo um trabalho também junto, e eu sou apaixonada, assim, por Curitiba, foi um local que realmente me abraçou. Me acolheu, né, assim, em todo sentido. E eu me sinto realmente abraçada e eu fiz, não, eu tenho que fazer algo, se eu fui abraçada dessa forma, eu tenho que contribuir com essa cidade. De alguma forma ou de todas as formas, o que eu posso fazer, e eu acredito no âmbito do empreendedorismo, que a partir do momento que a gente consegue fazer com que o empreendedor ele cresça, se desenvolva, toda a região cresce, né? Expande, não só ele, a família, a comunidade, e vai se passando sucessivamente. Então, assim, a Contract Contábil, ela surgiu com esse objetivo de contribuir, né? Quando eu vi realmente muitas empresas, MEIs, assim, poxa, Glória, eu não estou conseguindo resolver, e etc., né? Ficando inapto, e etc. Então, afinal, vamos constituir realmente uma empresa e aí seguir. Né? Aí foi quando depois surgiu o programa Fala MEI, que eu fiz, não, eu vi que essa necessidade não é só local, regional, eu vi que essa dificuldade dos microempreendedores e das microempresas do Brasil inteiro, né? Que chegava gente de São Paulo, Glória, minha empresa foi inapta, eu não estou conseguindo resolver, não estou conseguindo quem me ajudar. E a gente passou a ajudar vários microempreendedores de várias regiões do Brasil. Aí foi quando eu constituí, né, idealizei o programa Fala MEI, que está no YouTube, né, quase 21 mil inscritos, né, junto conosco, e a gente vai fomentando, trazendo também vários especialistas de diversas áreas para contribuir com comunicação, são temas tudo correlacionado ao empreendedorismo, para que a gente possa contribuir. E, posteriormente, a gente criou a Escola Digital Fala MEI, que também está dentro do programa Fala MEI, e aí foi agora o momento agora de realmente idealizar e fundar o Instituto Transformando Ideias, onde ele vai ali fazendo eventos, não só eventos, mas também fazendo a parte de mentoria, cursos, treinamentos, né, para que as pessoas possam realmente ter essa transformação de mentalidade, que quando a gente transforma, a gente realmente, bem transformado, o que ela vai fazer? Ela vai transformar. Então, assim, eu e a minha sócia Nice Maurício, gratidão imensa, lá de Salvador, Bahia, né, e ela está junto comigo nesse processo para justamente fomentar o empreendedorismo, porque a gente entende que mente transformada, sim, ela transforma. Né? Se eu conseguir transformar uma pessoa, ela vai transformar as pessoas da sua família, seu esposo, seus filhos, e ali vai passando sucessivamente. Exatamente, tem que começar na mente pro coração e ação, né? Ação. Entender exatamente qual é o teu papel aqui, quem é você, né? Quem é você? E até isso que você estava comentando ali no começo, em relação aos MEIs, né? Que às vezes a pessoa já está ali no momento de pular
o degrau, ela fica se segurando ali. Infelizmente, acho que está relacionado isso até cultura, eu posso falar, viu? É cultura também, só que também uma mentalidade, às vezes, de escassez. Exatamente. Que, infelizmente, muitas pessoas têm. Porque a maioria das pessoas, vamos dizer, do brasileiro em geral, passou dificuldade, né? Por exemplo, nós, da nossa geração, né? Teve, por exemplo, êxodo rural na década de 60, 70 e 80, né? Então, a gente faz parte disso, né? A dificuldade que observa-se que na década de 70 até metade da década de 70 o Brasil era rural ainda, né? Daí depois de 5, 10 anos inverteu todo, né? Isso, você passou a ser urbano e ficou 30% rural, né? Antes era o inverso, era inverso 70, 30. Então essa geração teve muitas dificuldades, né? Onde que veio, inchou as grandes cidades, as periferias, então tem muito esse molde de escassez das pessoas que passaram dificuldade, às vezes até para alimentação, moradia, o básico, né? E até hoje tinha o básico, né? Tinha o básico, no caso, mas assim, era muita escasez, dificuldade. E daí, às vezes, isso queira ou não queira, atrela, né, nas pessoas. Então, vai na mente, naquela raiz, crenças limitantes, né? Crença limitante e a escassez. A escassez. Ele sempre trabalhou com aquilo, foi formado com aquilo, então às vezes a gente tem que ter cuidado com isso, né? Exatamente. Até para dar um próximo passo, você tem aquele medo, lógico. A gente sempre tem que ter responsabilidade, ter o plano B, né? Não, vamos fazer aqui, mas se não der, não apostar todas as suas fichas numa só tacada, às vezes. Mas acho que é essa mentalidade que bloqueia muito, né? As crenças limitantes. Tem que colocar ali algo de prosperidade, de você de planejar também, né? Você, tô aqui hoje, mas vamos passo a passo, nos próximos 2, 3 anos a gente quer chegar nisso, né? Exatamente. Então acho que... E ter a paciência de plantar, isso é um tema que eu confesso que sofri muito com isso, né? Ainda acho que sofro essa questão da mentalidade de escassez. A gente tem que trabalhar sempre, mas com planejamento. Com planejamento. Também não achar que agora tem que ser você conseguiu atingir um estágio. Não. E acontece muito com o empreendedor isso. O que é isso? Até contabilmente falando. Por exemplo, a empresa começa lá, tá? Mas não estamos falando questão de e-mail. Está trabalhando, né? Começa a faturar, né? Acha que tudo é lucro. Exatamente, isso que eu queria chegar. Daí começa lá a faturar, ele faturava, vamos dizer, 20, né? Ou daqui a pouco ele já está nos 50. Isso. Daí ele acha que aquele 50 é o salário dele. É o salário dele. O salário dele já começa a torrar o cartão. Já começa a comprar carro zero, esse que é o problema, né? Então isso que a contabilidade, né, ajuda muito, né? Ajuda. A teoria administrativa ali também, fazer essa gestão. Custo, fazer essa gestão. Que às vezes o cara, não, tô ganhando 50 mil. Ele vende 50 mil, acho que ganha 50 mil. 50 mil. Não coloca ali a empresa que é muito lucrativa, 20%, vamos dizer, né? Você tem que contar com 10%. Tem com 10%, e sempre você sempre fazer nesse sentido fazer de investimento também, né? Fazer reserva para crescimento. Investimento, exatamente. Então, muita gente se perde aí, né? Daí vira aquela bola de neve, daqui a pouco faz um empréstimo lá, já vai para o cartão de crédito, daqui a pouco já está empréstimo, quando vê aquilo que você tinha uma estrutura para crescer, você acaba colocando tudo em xeque por falta de planejamento. E muitas empresas têm tudo para expandir, crescer, tem um propósito gigantesco, né? Para a sociedade, mas justamente essa parte de organização, de controle financeiro, de gestão financeira, ela recua e muitas vezes muitas empresas fecham as portas que poderia expandir e crescer. E não pode, acho que, ter muito essa mentalidade de escassez, mas exatamente, né? Equilíbrio, né? Equilíbrio financeiro, né? Ali o ponto de equilíbrio, né? Que é uma parte difícil, né? Mas a gente tem que falar muito disso para as empresas de todos os níveis, principalmente as que estão começando, né? Você tem que saber a tua operação, onde que é teu ponto de equilíbrio ali, né? Falar, até aqui, quanto que custa abrir essa porta, né? Isso. É água, é luz, é internet, tem vários custos fixos ali que você tem que saber quantos dias eu preciso trabalhar aqui para pagar isso, por exemplo, né? Exatamente. Então daí você começa a ter uma noção, até o tal dia eu trabalhei agora, vamos dizer, a última semana, de repente, é para o teu lucro, para o teu salário, para o teu prolabore, né? E nunca confundir, né? Nunca. O salário, o CPF com o CNPJ, que é um grande erro também, né? Total. Até a gente, dá para nós montar aí. Dá. Vamos montar os 3 principais erros aí, né? E esses são os bens clássicos, né? É interessante a gente fazer esses podcasts, porque aí passa para a comunidade, né? Muitas informações precisas, né? E esse é um tema que mexe muito, sabe? Não, é verdade. Mexe.
Ó, nossa, nosso prazo ali, olha só, tá indo Caramba, bem, que daqui a pouco gostoso. parece que tá... Já vamos para a parte final, né, Glória? Vamos, já quero que você faça um convite agora pro seminário. Eu quero que você vai falar do nosso sim, né? já vamos falar também, vamos falar ali. Quero que você faça um convite já para quem está empreendendo, já é empreendedor, ou quer empreender, dia 5 de julho, né? Passa o local certinho, depois vamos deixar o contato também, deixar, né? Vamos estar na rede social divulgando também, né? Eu convido vocês para estar junto conosco no dia 5 de julho, de 8h30 às 20 horas. É uma imersão realmente do empreendedorismo. São vários especialistas que vão estar junto conosco. O João também vai estar. A gente vai até discutir um pouquinho o tema que ele pode trabalhar junto com vocês, porque é um empreendedor sensacional, uma experiência gigante. A empresa do João, da família do João, tem 39 anos, então ele tem muito que contribuir conosco, e assim, vão ser vários expertise na área de comunicação, na área de autoconhecimento. Eu vou estar lá também palestrando, falando sobre como você sair da informalidade de si, que muitas vezes as pessoas pensam que é abrir um CNPJ, mas não é sobre CNPJ, aí eu tenho que cuidar um pouquinho do CPF, então como é que você vai sair dessa informalidade, como é que passar a ter autonomia. Então assim, é um momento de network, de conexão, é um momento que realmente você ali vai passar um dia conosco, trabalhando a sua transformação, né? Onde você está, qual é o teu ponto de partida e onde você pode prospectar. E você sair e entrar de um jeito, a gente quer o objetivo nosso, e que você saia totalmente diferente. Que você saia sabendo o que vai fazer a partir do dia 6 de julho, né? Depois que você passar por essa imersão. E o nome é muito sugestivo, né? Transformando ideias. Transformando ideias. Fala desse prêmio bonito que você tá ali, ó. Mostra pro pessoal. Nossa, aqui eu vou mostrar aqui esse prêmio maravilhoso. Não sei se aqui tá excelente. Tá aparecendo. Eu quero agradecer muitíssimo, né, esse prêmio aqui, à Câmara Municipal de Curitiba, né? E principalmente aí o João, né, da Cinco Irmãos, que foi que indicou. Eu não tenho palavras para agradecer, João. Isso aqui não é só um prêmio, não é só de forma simbólica, mas sim de reconhecimento de todo o trabalho que não só a Glória Maria fez, mas sim que todos nossos parceiros, né, como o João também aqui junto conosco, a MEC, a AMA e tantos outros que estão junto conosco, a NetSpeed, então várias empresas, o Instituto Transformando Ideias, minha sócia Nice Maurício, e eu sempre digo, e louvo a Deus sempre, tudo, né? Toda graça, toda honra e toda glória sempre a Ele, porque isso aqui é o símbolo do reconhecimento. E assim, não tem preço para mim, João. Foi um divisor de águas e está sendo em todo sentido, não só em termos de prospectar e etc. Não, é de gratidão mesmo. Amém. Não, e com certeza não poderia estar em melhores mãos aí, porque a gente sabe da tua história e tanto que você faz com amor o trabalho, né? O seu trabalho, tanto na tua parte profissional, mas também toda a questão que você leva para a comunidade com o Instituto Transformando Ideias, com os seminários, enfim. Sabe que quando você está fazendo com muito amor e com certeza está fazendo muita diferença na vida de muitas mulheres, né? Então, por isso aí tá em boas mãos o gratidão título imensa. De Mulheres Empreendedoras do Ano aí da Câmara Municipal. Gratidão. Vamos fazer aqui para nós encerrarmos. Vamos. Tá, o bate-bola aqui que o roteirista aqui, o Davi, sempre coloca para nós aqui, ó. Então vamos lá, rapidinho assim, ó. Tchum para nós encerrar aqui. Um lugar em Curitiba que você ama? Um lugar em Curitiba que eu amo é Jardim Botânico. Jardim Botânico. Um livro, um autor que te inspira? O Pai Rico e Pai Pobre. E também o Pai Rico e Pai Pobre, que é excepcional, que eu li, né? E também o Despertar, né? O Desperte Seu Gigante Interior, de Anthony Robbins. Empreender é amar o que você faz. É transformar pessoas. É viver conscientemente do que você está fazendo. Um sonho que ainda quer realizar? Transformar milhares de pessoas. Fazer com que as pessoas entendam sua competência, sua capacidade e que podem ir muito mais além. Quem é Glória Maria em uma palavra? Uma só, viu? Olha. Amor. 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 Não tem outra. Amor. Com tudo que eu faço. Beleza, Glória. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá? A casa tá aberta sempre, a parceria. Tamo junto aí, vamos trabalhar sempre por isso, vamos né? Trabalhar vamos trabalhar sempre. Aí para o pessoal levar a nossa experiência, levar e aprender, né? E a gente aprende o tempo todo lá aprendendo. No seminário a gente aprende todo dia, né? Quando tem. E toda vez que eu subo no palco, não estou só ensinando, eu estou aprendendo o tempo todo. Isso que é legal. Então, conte comigo e também vamos
sempre manter esse trabalho aí de levar transformar a ideia das pessoas aí e ajudar e contribuir no dia a dia delas, né? Gratidão e parabéns pelo seu canal, né? E convido vocês também para se inscrever no canal do João, que também vai estar nas redes da Contrai Contábil, do Instituto Transformando Ideias, para que vocês conheçam. São vários também pessoas que ele faz entrevistas, empresários, de várias expertises, que contribuem também com o seu empreendedorismo. Valeu, Glória. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu. Gratidão imensa.